Oi pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa última aula da semana de processo civil aqui no Entendeu Direito? O tema de hoje é Juizado Especial Cível, Lei 9.099 de 95. O juizado de pequenas causas, como é conhecido popularmente, é um juizado criado de acordo com a Constituição Federal no seu artigo 98 para facilitar o acesso à justiça da população. Então, aquelas causas com menor potencialidade poderiam ser levadas ao juizado especial para que, pelo um procedimento mais rápido, mais célere, pudesse ter as suas causas solucionadas. Bom, quando a gente fala então de juizado especial, a gente tem que ter em consideração alguns critérios. Toda e qualquer causa pode ir para o juizado especial? Não. O critério adotado pelo juizado, pela Lei 9.099, é o critério de valor da causa. Pois bem, qual o valor da causa que eu posso ingressar no juizado especial? Até 40 salários mínimos. Aquelas causas que versarem acima de 40 salários mínimos não devem ter entrada no juizado especial. Por quê? Porque o patamar é de até 40 salários mínimos. Aqui um adendo. Quando a gente fala de juizado, que o patamar vai até 40 salários mínimos, a gente tem que ter em consideração que as causas até 20 salários mínimos, eu não necessito de advogado. Então, eu posso litigar sozinho, sem a presença de um advogado. Já as causas entre 20 salários mínimos e 40 salários mínimos, a presença, o acompanhamento de um advogado é obrigatório. A competência para o juizado especial não é obrigatória, tá? Diferentemente da obrigatoriedade de advogado para 20, 40, até 40 salários mínimos, a competência para levar a causa ao juizado especial não é obrigatória. Por quê? Porque o critério de valor da causa, vamos retomar aquela aula lá de competência relativa, o critério de valor da causa é de competência relativa, é critério de escolha das partes. Então, se eu quiser ingressar no juizado especial, ok, posso ingressar. E se eu quiser levar minha causa, que é de 25 salários mínimos, para a justiça comum, posso? Pode também, não tem nenhum problema. Só que a recíproca não é verdadeira. Não é todo o processo que pode ser dado entrada no juizado especial. Porque algumas causas, algumas partes não vão poder litigar no juizado especial. Por exemplo, causa falimentar, falência de empresa, sobre o estado da pessoa, uma interdição, por exemplo, não pode litigar lá. Empresa pública não pode ser autor no processo de juizado especial. Então, não é toda e qualquer pessoa que pode ingressar com todo e qualquer processo. No juizado especial, a gente tem alguns princípios que norteiam esse procedimento da Lei 9.099. Ele foi criado com base em alguns princípios. O primeiro princípio, o princípio da oralidade. O princípio da oralidade é o princípio que determina que eu posso fazer os atos processuais de forma oral. O que é isso? A gente tem a petição inicial que a gente faz bonitinho no escritório, protocola no fórum através do sistema adotado, dependendo do estado. Mas no juizado especial, a parte pode ir até o juizado e oralmente contar o seu problema, e um cartorário, um escrivão, um servidor do Poder Judiciário vai reduzir a termo, ou seja, vai fazer um termo, vai fazer uma inicial, né, discorrendo sobre qual é o problema e o que essa parte, o que esse autor está querendo. Eu fiz a petição inicial de forma escrita? Não, eu narrei a petição inicial, eu narrei o meu problema como parte, sem a presença de advogado, então, necessariamente, eu narrei o meu problema e o servidor, ele vai o quê? Registrar isso a termo. Vai ter que ficar documentado no processo.
Então, a contestação na audiência de instrução e julgamento. O advogado foi contratado, não deu tempo dele fazer a contestação. Ele pode fazer oralmente durante a audiência? Pode, princípio da oralidade. Segundo princípio é o princípio da informalidade ou da simplicidade. Esse princípio é o que torna o juizado especial uma coisa mais fácil, sem tanto rebuscamento. Então, os atos processuais, eles vão atingir a sua finalidade praticados da forma que for praticado, seja oral, seja por escrito, não importa. Eu vou sempre ter o aproveitamento desses atos judiciais. É mais simples o procedimento. Economia processual, também adotado aqui no juizado especial, um dos princípios norteadores do juizado especial, determina que algumas formalidades do processo pode, neste juizado, neste procedimento de juizado especial, pode ser aí deixado de lado. Por exemplo, relatório na sentença. A gente sabe que uma sentença é composta de relatório, né? O que aconteceu no processo. Aí eu tenho a fundamentação, por que eu estou decidindo aquilo, e o dispositivo, que é o ato pelo qual o juiz condena, revoga, dá a decisão final, qual é a decisão final dele. Então, aqui no juizado especial, eu vou poder, obrigatoriamente, eu tenho que ter na sentença a fundamentação e o dispositivo. O relatório, pelo artigo 48, ele pode ser dispensado, então eu não preciso fazer relatório. Princípio da celeridade. O princípio da celeridade determina no juizado especial que eu tenho que fazer esse processo ser célere, ser rápido. Eu não posso ter atos processuais que demorem um pouco mais, que demandem mais situações dentro do processo. Por isso que quando a gente fala de princípio da celeridade, mais simples para se entender é que no juizado especial, por exemplo, não cabe intervenção de terceiros. Então não cabe chamamento ao processo, não cabe denunciação da lide, mas cabe, aqui atenção, cabe a despersonificação da pessoa jurídica. Este tipo de intervenção de terceiro cabe no juizado, mas chamamento ao processo, denunciação da lide, não cabe. Por quê? Porque demanda trazer outra pessoa para o processo, demanda outra citação, demanda outra intervenção de uma outra pessoa dentro desse processo que vai fazer com que o processo demore mais. Então, não cabe aí alguns atos processuais do procedimento comum. E o princípio da conciliação. O princípio da conciliação é aquele que determina que o juiz no juizado especial, e a gente está falando aqui de juiz leigo, que é aquele juiz que não é o juiz togado, que geralmente faz a primeira audiência de conciliação, o conciliador que faz geralmente a primeira audiência de conciliação, e o juiz leigo, que também não é um juiz togado, que faz a audiência de instrução e julgamento. Eu já vou explicar como que é esse procedimento lá. Essas pessoas, quando começar a audiência de conciliação e quando começar a audiência de instrução e julgamento, elas devem promover, elas devem tentar uma conciliação entre as partes. Sempre, sempre, tá? É o princípio norteador do juizado especial, que é o princípio da conciliação. Agora, como que a gente vai falar de procedimento? No juizado especial, diferentemente do que a gente tem no procedimento comum, entra com a petição inicial, vai ter citação, vai ter contestação, depois vai ter saneamento do processo, aí vai ter a formação do conjunto probatório, o conjunto probatório é mais estendido, então eu posso ter prova pericial, justificação, eu posso ter oitiva de testemunha, eu posso ter várias situações. Aqui no juizado especial, não. Juizado especial, você entrou com a petição inicial ou fez ela de forma oral através do servidor lá na justiça, você já sai nesse dia sabendo qual é o dia da tua audiência e a parte contrária já vai ser citada para comparecer nessa audiência. Presta atenção aqui, porque ela não é citada para contestar o processo, ela é citada para comparecer na audiência de conciliação. E aí, depois dessa audiência de conciliação, se houver conciliação, reduz a termo, acabou o processo. Se não houver conciliação, nós vamos ter um segundo momento, que é uma audiência de instrução e julgamento. Nessa audiência de instrução e julgamento, eu já apresento contestação e já produzo as provas orais, prova testemunhal ou depoimento pessoal das partes.
Depois disso, já tem uma sentença proferida por esse juiz leigo, que ela é confirmada pelo juiz togado, aquele juiz que passou no concurso público, né, que é investido de jurisdição. E aí, dessa sentença, cabe recurso para a turma recursal, não é para o Tribunal de Justiça. Aqui na Lei 9.099, a gente tem a criação da turma recursal. E qual é o recurso que cabe aqui da sentença do juizado especial? Apelação? Aula de ontem? Não. É como se fosse apelação, tá? Mas aqui a lei denomina como recurso inominado. Então, da sentença do juizado especial, cabe recurso inominado para a turma recursal. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa semana. E logo, logo a gente vai se encontrar em outros projetos, em outras situações, sempre situações apaixonantes do processo civil. Eu aguardo vocês, Deus abençoe todo mundo. Muito obrigado pela semana. Beijão. Tchau, tchau.